Veja que interpretação horrível essa do professor Fábio Sabino. Mas veja a refutação que ele vai levar. Sabe qual o nome que traz a conotação de efeminado? Qual o nome que é? Saulo, senhores. Em Atos dos Apóstolos, antes do nome dele ser Paulo, era Saulo. Então, Saulo era o nome efeminado? Sim. Quando você chega nas cartas atribuídas a Paulo, encontra o nome Saulo lá? Não tem, professor? Não. Nas cartas só vai existir Paulo. É apenas Paulo, senhores. Só que o nome dele correto era Saulo? Não. O nome dele em hebraico era Saul. Shaul. Era o nome dele originalmente. A transliteração do hebraico Shaul, a forma que nós temos aportuguesada, nosso português, é Saul. Então o que tem a ver Saul com Saulo? Você disse que o nome Saulo significa efeminado? Da onde você tirou isso daí? Pois bem, eu fiz esse vídeo para mostrar que a sua fala é uma farsa, uma invenção sem base bíblica, sem base histórica, sem base linguística. Hoje eu vou desmontar o seu argumento fajuto, professor, linha por linha. Primeiro, o nome de Paulo em hebraico era Shaul, o mesmo nome do rei Saul. Significa pedido ou solicitado. Quando o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, esse nome foi transliterado naturalmente para Saulos. Isso é apenas adaptação linguística, professor. Quer exemplos? Yosef vira Iesofus, que significa José. Yehoshua vira Jesus, que significa Jesus. Iona vira Ionas, que significa Jonas. Shaul vira Saulus, que significa Saulo. Ou seja, Saulo não é afeminado coisa nenhuma. É apenas a forma grega de Saul. Isso está em qualquer dicionário sério. BDAG, Tower, Halot. Você citou algum? Não. Eu cito todos, professor. Porque eu tenho fonte, você tem invenção. Segundo, no século I era comum um judeu ter dois nomes. Um em hebraico, o outro em grego. Ou em latim. Exemplos: João Marcos, Simeão chamado Níger, Tomé chamado Dídimo. Com Paulo foi a mesma coisa, professor. Shaul entre judeus, Paulo entre os gentios. Em Atos capítulo 13, versículo 9 é cristalino. Saulo também chamado Paulo. Não tem efeminação nenhuma. Tem contexto cultural. Você ignora o básico de história antiga. Terceiro, a Bíblia nunca rebaixa o nome de Saulo. Pelo contrário, é o nome do primeiro rei de Israel. Lucas usa o nome em Atos sem crítica nenhuma. A mudança para Paulo não foi vergonha, mas por estratégia missionária, professor. Pregando entre os gentios, ele adota o nome romano. O apóstolo dos gentios não mudou de nome por efeminação, mas por vocação. Essa sua narrativa é ideológica, não é exegese, é exegese forçada. Então vamos resumir para esclarecer de uma vez por todas. Shaul é hebraico, Saulos grego, Saulos latim, Saul português e significa pedido ou solicitado. Paulo em latim é Paulus e significa pequeno. Absolutamente nenhuma fonte séria da história, da filosofia ou da teologia jamais disse que Saulo é efeminado. O que você fez, Sabino, foi inventar uma história para tentar manchar a Bíblia e confundir os ignorantes. Mas diante da verdade, a sua farsa desmorona. Você não tem texto original, não tem dicionário, não tem prova, só tem narrativa. E narrativa ideológica não resiste à luz da verdade. Fábio Sabino, sua tese morreu aqui. Saulo não é efeminado, é só a forma grega de Shaul. E sabe o que é mais irônico? Você acusou Paulo de efeminação, mas foi você que fez malabarismo linguístico sem base, distorcendo a palavra do Eterno. A diferença entre nós é simples, Sabino. Eu trago fontes, você traz invenção. E diante da Bíblia,
da história e da linguística séria, sua falácia foi destruída. Lê Ritraoto.